A ideia deste painel que se inicia agora é discutir a inserção da agricultura, considerando a sua complexidade e a diversidade no modelo de desenvolvimento rural necessário e possível para que tenhamos uma sociedade mais justa e equilibrada. O desafio da produção, com o necessário cuidado ambiental e a vulnerabilidade climática, deve ser considerado em qualquer proposta de desenvolvimento. A apresentação de cases gaúchos de sucesso serve como exemplo de desenvolvimento rural com qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, geração de renda para as famílias que vivem no campo e divisas para o nosso Estado e o nosso país. Então, agora, a palavra é sua. E eu fiz uma pergunta, se ele preferia falar sentado ou em pé. Ele vai falar no púlpito, ele quer ver as imagens sendo projetadas e ele quer ver todos vocês também. Então, comportem-se. Olha, é um prazer muito grande de vir aqui no Rio Grande do Sul. Quando nós começamos a Embrapa, eu aprendi uma coisa muito importante. Se a pesquisa brasileira fosse da qualidade da pesquisa do Rio Grande do Sul, a Embrapa não precisaria ter sido criada. A pesquisa daqui, já na época, em 73, era de muito boa qualidade, portanto, nós, infelizmente, não conseguimos generalizar aquela época, ou até aquela época, essa condição do Rio Grande do Sul para o Brasil todo. E uma das coisas que a gente procurou fazer, todo o grupo que trabalhou com a Embrapa, num certo sentido, foi imitar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e levar para o Brasil todo. Ou seja, ter uma pesquisa focada, com gente muito bem treinada e idealista. Uma outra coisa importante, a minha vida em Minas Gerais, profissionalmente falando, eu comecei na ACAR de Minas Gerais. A ACAR foi criada em 1948 e, logo depois, alguns anos depois, foi criado a instituição, a Emater, aqui do Rio Grande do Sul, que tinha outro nome naquela época. Isso a criação dela, eu ainda me lembro, foi em 1956. Então, eu ouvi falar Emater do Rio Grande do Sul aqui, me lembrou muito desse tempo que já é uma penumbra, já é uma lembrança, mas em que eu participava naquela ocasião, eu comecei a trabalhar em 55, eu participava naquela ocasião da grande aventura de firmar o conceito de extensão rural, que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil, no Brasil inteiro. Quer dizer, foi uma luta grande, nós conseguimos fazer isso. E essa experiência com a Emater de Minas Gerais ajudou muito a gente a desenvolver a Embrapa. A primeira diretoria da Embrapa, apenas um dos 4 diretores da Embrapa não tinha passado pelas Emateres. Nós tínhamos uma experiência acumulada de briga, de luta nas Emateres de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. O Gastal, por exemplo, o saudoso Gastal era aqui do Rio Grande do Sul. Essa turma toda já tinha experiência com isso, e isso foi de grande valor para poder fincar a nova experiência da pesquisa brasileira aqui. Eu vou falar para vocês sobre um tema que já, de uma certa forma, deve ter sido repetido aqui pelo Zander. Tem um grupo grande na Embrapa que está muito preocupado com uma coisa muito simples. Se as coisas continuarem do jeito que estão, nós vamos ter uma agricultura extremamente poderosa, exportando para o mundo inteiro, o Brasil se transformando rapidamente num dos maiores exportadores do mundo, que já e com grande produtividade, com grandes avanços tecnológicos, mas com a característica interessante, uma agricultura sem agricultor. Isso é uma coisa que nós vamos discutir aqui com vocês. Nós estamos falando isso, mas a gente tem que provar, entende? É uma coisa que eu aprendi na pesquisa. A primeira coisa importante numa pesquisa é definir o problema. Depois, testar as hipóteses que foram construídas. E depois apresentar os resultados. Nós vamos apresentar alguns resultados de quase 20 anos de pesquisa nessa direção de estudar o que a tecnologia está fazendo aqui no Brasil. Um outro ponto importante que eu quero ressaltar aqui, outra coisa que nós descobrimos,
na Constituição de 1988, foi muito importante a hipótese de que quem era responsável pelos desarranjos da agricultura brasileira era a posse da terra, a distribuição da terra. E então todo mundo imaginava que a terra é que tinha uma grande capacidade de explicar o crescimento da produção da agricultura brasileira e da produtividade também. Essa foi uma das teses fundamentais da Constituição de 1988, que resultou, aceita essa tese, em todo o programa de reforma agrária que nós temos no Brasil até hoje. Basicamente é o seguinte: a gente teria que resolver as desigualdades de distribuição da terra para poder ter uma agricultura não só justa, mas próspera também. Justiça não foi a única variável importante para definir a reforma agrária. A variável realmente importante é que se imaginava, com a distribuição, uma melhor distribuição de terra, a nossa agricultura iria saltar do atraso milenar ou da tradição da agricultura tradicional para uma agricultura moderna. Essa era a hipótese daquela época.